Livro A Unção da Cura, de Kenneth Hagin. Capítulo 2. Recebendo a cura por meio da unção curadora. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos e muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso. Antes, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe as suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu do seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestimentas? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver se isso fizera. Então, a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou diante dele e lhe disse toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Marcos 5, 25 a 34. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré, e quando os homens daquele lugar o conheceram a Jesus, mandaram por todas aquelas terras e aos redores e trouxeram todos os enfermos e rogaram-lhes que ao menos esses lhe tocasse a orla das suas vestes, e todos os que tocaram ficaram sãos. Mateus 14, 34 a 36. Apesar desses versículos de Mateus, capítulo 14, não mencionarem a palavra poder ou unção, concluímos que aconteceu, lendo Marcos 5,30 e outras passagens, as pessoas que tocavam as vestes de Jesus eram saradas pela fé que tinham na unção e no poder que ele recebera para curar. Lucas 6, 17 a 19. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima, de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados de suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava lhe tocar, porque saía virtude, poder, que curava a todos. Em todas as três passagens de Marcos, capítulo 5, Mateus, capítulo 14 e Lucas, capítulo 6, as pessoas envolvidas foram saradas pela unção curadora do ministério de Jesus. Esse poder de Deus estava ativo, operando saúde no corpo delas, por meio da fé que possuíam. Como sabemos disso? Em Marcos 5,34, Jesus disse claramente à mulher com a hemorragia: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Em Mateus 14, 35 a 36, é narrado que quando as pessoas conheciam Jesus, levavam os enfermos até ele, os quais eram curados. Como elas sabiam sobre Jesus? Por terem ouvido a respeito dele? Sabemos que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Em Marcos 5, 27, lemos: a mulher com fluxo de sangue, ouvindo falar Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas. Jesus disse claramente que ela possuía fé e que esta a curou. Versículo 34. Como a mulher adquiriu a fé? Ela ouviu sobre Jesus? O que ouviu? Deve ter ouvido que ele tinha unção. A mesma ideia com relação à cura de uma multidão é sugerida em Lucas 6. Grande multidão do povo e de toda a Judéia e de Jerusalém
e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Verso 17 e 18a. O ouvir vem antes da cura. Observe que as pessoas ouviram antes de serem curadas. Sabemos que a fé vem pelo ouvir. Podemos inferir que a multidão ouviu e foi curada. Que a fé nasceu quando ouviram a palavra e a fé os curou. Em Lucas 6:18 é dito: grande multidão do povo e de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Nos 3 trechos bíblicos citados, as pessoas curadas porque escutaram uma mensagem e conheceram que Jesus era ungido, e a fé, somada ao poder de cura, trouxe restabelecimento da saúde. Quero enfatizar o fato de que a multidão, em Lucas, capítulo 6, foi a Jesus, não somente para obter a cura, mas para ouvir e ser sarada. Veja bem, é nesse ponto que muitas pessoas erram. Querem ser curadas, mas não querem escutar a mensagem. É muito raro uma pessoa sarar sem ouvir a palavra. Em todos os casos que citamos, conhecer Jesus antecedeu a cura. Adquire-se conhecimento ouvindo. Quando a mulher com hemorragia ouviu falar sobre Jesus, ela adquiriu conhecimento sobre ele e o procurou para ser curada. Marcos 5:27. Em Mateus capítulo 14, lemos que quando as pessoas conheceram Jesus, levaram os enfermos a ele, os quais curavam. Como elas adquiriram conhecimento sobre Jesus? Da mesma maneira que a mulher com fluxo de sangue. Alguém falou sobre Jesus? O que disseram? O que tinha a unção? Na primeira visão que tive, foi em Rockwell, Texas, no dia 2 de setembro de 1950, quando Jesus apareceu. Ele me disse para ler em Lucas capítulo 4, o trecho que narra a sua ida à sinagoga de Nazaré, em um dia de sábado. Jesus nunca havia pregado na sinagoga de Nazaré naquele dia. Aquela era a cidade onde ele morava. Jesus acabara de voltar para lá, depois de ser batizado pelo Espírito Santo, que descera sobre ele no Rio Jordão, ungindo. Quando Cristo apareceu para mim em 1950, disse-me: eu li no livro de Isaías que o Espírito do Senhor estava sobre mim, porque me ungira para realizar grandes obras, entre eles Lucas 4, 18 a 20 e Isaías 61, de 1 a 3. Jesus continuou: quando terminei a leitura, fechei o livro e falei às pessoas. O texto em Lucas capítulo 4 conta que ele se sentou e ensinou-os, dizendo: hoje se cumpriu a escritura em vossos ouvidos. Versículo 21. Em outras palavras, Jesus estava declarando: recebi a unção exatamente como as escrituras previam e eu ia receber. O Senhor me explicou: não falei aquilo somente em Nazaré, mas em todo lugar por onde andei. Aquela era a minha primeira mensagem. Onde ia, a primeira coisa que anunciava às pessoas era: as escrituras se cumprem diante de vós, eu tenho a unção. Lendo os evangelhos, percebemos que, naquela época, as pessoas tinham apenas o Antigo Testamento e não possuíam o Novo. Graças a Deus, nós temos. Assim, onde ia Jesus pregando com base no texto de Isaías 61, 1 a 3, o Espírito de Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes
de ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se clamem as árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Jesus me disse na visão: aqueles que creram nas minhas palavras receberam a cura. Os que não creram não receberam. Sempre imaginamos que todos sempre tivessem suas necessidades supridas pelo ministério de Jesus, mas não foi assim. Por quê? Porque alguns não acreditavam ou não aceitavam Jesus. Por exemplo, o povo de Nazaré não aceitou seu ministério, Lucas 4, 22 a 28. Por isso não foram curados. Outro texto bíblico nos informa: e Jesus não podia fazer ali, em Nazaré, obras milagrosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Marcos 6,5. Concernentes ao ministério de Nazaré, a Bíblia diz que Jesus somente impôs as mãos sobre uns poucos enfermos e os curou. Por que Jesus agiu assim? Porque quando ele pregou em Nazaré, não creram na unção do Salvador. Em Mateus 14:35, lemos que em Genezaré trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Em Mateus 14:34 a 36, e tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras e ao redor trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhes que, ao menos, eles tocaram a orla das suas vestes, e todos que tocavam ficavam sãos. Note que a primeira parte do versículo 35 é dito que os homens de Genezaré tinham ouvido a respeito de Jesus. O que você acha que eles ouviram? Provavelmente a mesma mensagem que Cristo pregava em todos os lugares, que ele era ungido. Lembre-se da narrativa de Marcos, capítulo 5, sobre a mulher que sofria da hemorragia, ouvindo falar de Jesus. Veio por detrás, entre a multidão, e tocou as suas vestimentas. Verso 27. O que ela teria ouvido sobre Jesus? O que as pessoas comentavam sobre ele? Não podiam dizer que ele morreu pelos nossos pecados? Porque isso ainda não tinha acontecido. As pessoas repetiam o que tinham ouvido dele mesmo. O que seria? O mesmo que Jesus dissera em Nazaré. Lucas 4,18. Sou o ungido. Aquela mulher creu no que viu. Você deve crer na mensagem da palavra. Podemos provar com fatos da pessoa crer ou não nas palavras de Jesus, faz toda a diferença. Lucas 6, 17 e 19. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número dos seus discípulos, e grande multidão do povo e de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Sidom e Tiro, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados de espírito imundo eram curados. E toda a multidão procurava lhe tocar, porque saía virtude que curava a todos. O verso 19 fala sobre a unção da cura. A virtude, ou o poder de Deus, podemos ver uma diferença e uma similaridade entre Marcos, capítulo 5, que conta sobre a mulher com hemorragia, e esta passagem de Lucas, capítulo 6, que narra sobre a cura da multidão. No primeiro texto, a unção funcionou em uma base individual, no segundo, coletiva. Porém, em ambos os casos, a unção operou por meio da fé. As pessoas ouviram sobre Jesus, creram e agiram de acordo. Vamos ler novamente Lucas 6,17.
e descendo com eles, parou num lugar plano. E também grande número de seus discípulos e grande número do povo, e de toda a Judéia, e de Jerusalém, e de toda a costa marítima de Sidom e Tiro, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados de suas enfermidades. Sabemos que em Marcos, capítulo 6, a mulher ouviu sobre Jesus. Por isso, procurou-o e obteve a cura. Em Lucas 6,17, a multidão foi a Jesus para ouvi-lo, e os enfermos foram curados. Da mesma forma, o texto em Mateus 14,35 afirma que os homens de Genezaré, tendo ouvido sobre Jesus, enviaram os doentes para serem curados, adquiriram conhecimento sobre Jesus, ouvindo sobre ele. Muitas vezes, os 4 evangelhos, lemos sobre multidões que se aproximavam de Jesus, sendo os enfermos curados. Embora as passagens não revelam como ocorria a cura, o método Cristo utilizava, a Bíblia se limita a dizer que eram curadas. Entretanto, o texto de Lucas 6, 17 e 19 apresenta alguns detalhes. Creio que as razões para isso é o fato de Lucas ser médico. Provavelmente, ele se interessava mais dos que os outros escritores em saber detalhes sobre as curas e os milagres operados por Jesus. De fato, Mateus, Marcos, Lucas registraram praticamente os mesmos episódios. Por exemplo, todos registraram a cura da mulher com hemorragia. João, porém, não o fez. Este apóstolo registrou várias curas, como, por exemplo, o da filha do oficial do rei, João 4, 43 a 54, o do paralítico do tanque de Betsaida, João 5, de 1 a 15, o do cego de nascença, João 9, os quais não foram registrados pelos outros evangelistas. É interessante notar que Mateus, Marcos e Lucas registraram o caso da sogra de Pedro, que estava com febre. Mateus e Marcos se limitavam a mencionar que ela estava febril. Mateus 8,14, Marcos 1,30. Lucas, porém, sendo médico, relatou que ela estava enferma com muita febre. Estudando a história da medicina, descobrimos que, naquela época, as pessoas não tinham um conhecimento clínico tão aprofundado como temos hoje. Por isso, classificavam a febre em 2 categorias, febre baixa e grande febre. Assim, Lucas acrescentou alguns detalhes porque ele fez observações mais detalhadas do que os outros tinham maior interesse nessa área. Veja o que ele escreveu em Lucas 6,19. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude para curar a todos. Isso significa que emanava um poder de Deus que sarava a todos. Lembre-se que lemos como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Mas não se esqueça que em Lucas 6,17 foram curados aqueles que primeiro tinha ouvido. Lucas 6, 17 e 18. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número dos seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. As pessoas foram ouvir Jesus e obtiveram cura. Não fora simplesmente para serem curadas, foram para ouvir também. Seja curado em ouvir. Descobri que, quando reunimos um grupo de pessoas para ouvir o Evangelho, é muito fácil alcançar a cura física. A maior dificuldade é convencê-las a ouvir. Muitas vezes as pessoas pensam estar ouvindo, mas não estão.
Sei disso porque as ouço comentar. O irmão Hegel disse assim e assim. Elas supõem estar repetindo o que eu falei, entretanto, as coisas que eu jamais afirmei. Então, em diversas ocasiões contestei. Eu não disse isso. O que você afirmou então? Quando repito o que realmente falei, geralmente a resposta é: então, eu não entendi direito. Para mim, você tinha dito assim e assim. É incrível como as pessoas ouvem. Não admira que Jesus tenha enfatizado que quem tivesse ouvidos, que ouvisse. É importante não somente o que você ouve, mas o que também como ouve. Lucas 8:18. Como cooperar com unção? Em Marcos capítulo 5, lemos sobre a mulher que foi curada. Sua cura foi um fato. Duas coisas relacionadas a esse milagre foram mencionadas. A Bíblia menciona os ingredientes que desempenharam um papel na cura. Já falamos sobre eles: a fé e poder. A mulher creu no que ouviu sobre Jesus, que ele era ungido. A fé que ela possuía no poder curador de Jesus operou a sua cura. Como já vimos, a eletricidade é o poder de Deus que opera no mundo natural. O Espírito Santo é o poder de Deus que opera no mundo espiritual. De acordo com o que é dito na Bíblia, entendemos bastante sobre o sobrenatural, o invisível, por meio do mundo visível. Romanos 1:20. A eletricidade opera no mundo físico e é um poder. Pode ser transmitida, embora nem todo material seja bom condutor. Somente certos materiais demonstram ser bons condutores, como o mesmo acontece com a eletricidade celestial, a unção ou o poder de Deus. Sabemos bastante sobre isso por meio da palavra de Deus. Os lenços e aventais sobre os quais Paulo impôs as mãos, bem como as vestes de Jesus, conduziram o poder. Em outras palavras, o poder curador de Deus é transferível. Podemos perguntar: como ele é transferível? Como alguém pode cooperar com a unção? Como esta foi transferida para a mulher com hemorragia? A resposta é: por meio da fé. A Bíblia assegura que Jesus imediatamente soube que sairia poder ou virtude dele, Marcos 5:30. Entretanto, no versículo 34, Cristo declara: Filha, a tua fé te salvou. Que fé a tinha salvado? A sua fé. A mulher foi curada pela unção que emanou das vestes de Jesus. Entretanto, note que a fé que ela possuía também desempenhou um papel. Já discutimos sobre outras situações as quais a fé de uma pessoa enferma operou no processo de cura. Por exemplo, embora a fé não seja mencionada diretamente quando Jesus atravessou o mar da Galileia com seus discípulos, indo para Genezaré, o texto sagrado diz: E, quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras ao redor e trouxeram todos os que estavam enfermos. Mateus 14:35. Veja bem, não foi só porque Jesus chegou àquela região que imediatamente começaram a reunir os enfermos. Eles reuniram os doentes a partir do momento em que o conheceram. O que os moradores de Genezaré souberam? A Bíblia narra que eles tiveram conhecimento de Jesus e isso fez com que reunissem os enfermos para levar à presença do Mestre. O que eles souberam sobre Jesus? Cristo deve ter revelado a eles o mesmo que revelara após ler o texto de Isaías na sinagoga em Nazaré, em Lucas 4. Deve ter dito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos,
a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 a 19 e Isaías 61, de 1 a 3. Os moradores de Nazaré tinham conhecimento de que Jesus tinha unção, porque o Senhor lhes revelava. Por isso, ajuntavam os enfermos e rogaram-lhes que, ao menos, eles pudessem tocar nas orlas das suas vestes. Mateus 14, 36. Todos os que tocavam nas vestes de Cristo foram curados, foram totalmente restaurados. E mesmo aconteceu com a mulher com a hemorragia. Quando ela ouviu a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestimentas. Marcos 5, 27. Ao tocar, ficou totalmente restaurada. O mestre disse à mulher: Filha, a tua fé te salvou. Verso 34. O que primeiro levou aquela mulher a procurar Jesus? A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Verso 27. Para que ela ouvisse, foi necessário que alguém falasse sobre ele. Tenho certeza de uma coisa. Disseram à mulher que Jesus tinha a unção do Espírito Santo para ministrar. Ela creu e foi curada. Perceba que a fé tem influência no recebimento da cura, operada por meio da unção. Tendo fé, você coopera com a unção. A fé ativa o poder. Deixe-me dar uma ilustração sobre isso. Em março de 1971, eu estava pregando em Chile, no Texas, no grande hotel, no salão do Hotel Carlton. Uma noite, depois de ministrar, convidamos as pessoas a procurarem a sala de oração. E pedimos que os enfermos se fossem à frente, a fim de que orássemos por eles. Quando os interessados fizeram uma fila para a oração, notei uma senhora sentada na primeira fileira de cadeiras. Aquela mulher não podia levantar. Seu marido tentava ajudá-la, mas sem muito sucesso. Finalmente, um dos auxiliares a ajudou, e os dois homens a colocaram de pé. Ela tinha uma bengala em uma das mãos. Foi amparada, de um lado pelo seu marido, de outro pelo auxiliar. Então, ela lentamente entrou na fila da oração de cura. A fila atravessava todo o recinto. Foi passando e impondo as mãos sobre as cabeças de cada pessoa. Quando repetiu o gesto em relação àquela senhora, foi como se tocasse numa estátua. Não houve a mínima resposta da parte dela. Prossegui na fila, impondo as mãos e orando. Não havia tempo para pregar aquela mulher. Eu percebi que ela não estava exercitando a fé naquele momento. A fé recebe. Quando você ora, crê que receberá. As Escrituras dizem que depois de crer, receberá. Você terá tudo aquilo que o seu coração deseja. Marcos 11, 24. Crer é receber. Receber é crer. Se não recebemos, é porque não cremos. Se não cremos, então não recebemos. É simples, tão simples, que tropeçamos na simplicidade. Naquela reunião, em Chile, cheguei ao final da fila e voltei para a plataforma para pegar a minha Bíblia, minhas anotações e meu relógio. Aquela senhora ainda estava no mesmo lugar, em pé, apoiada no braço do marido. Com grande esforço, ela se aproximou mais de mim e pediu: Irmão Reig, quero que imponha novamente as suas mãos e ore por mim. Lembrei-me de quando havia orado por ela alguns minutos antes e que não houve reação alguma. Por isso eu lhe disse: já impus as mãos e orei pela senhora. Tentei incentivá-la a crer. Ela devia fazer a sua parte no processo. Então a mulher me disse: esta é a primeira vez que eu participo desse tipo de reunião. Sou presbiteriana e nunca vi algo assim. Quero que você saiba por que estou aqui. Tenho artrite, por isso
não consegui levantar da cadeira. Minhas articulações não funcionam. Esta tarde, porém, encontrei com uma vizinha na rua. Ela esteve tão mal quanto eu, talvez até pior. Eu sabia que ela não podia andar, mas estava lá, andando normalmente pela rua, sem ajuda de ninguém. Pedi ao meu marido que lhe dissesse que eu queria conversar com ela. Pensei que tinha descoberto algum remédio novo ou encontrado algum médico especialista em artrite. Então perguntei qual seria, mas ela me respondeu: não é nada disso. Participei de uma reunião no salão do Hotel Carlton ontem à noite com o pastor. Orou por mim, impondo as mãos, e o Senhor me curou no mesmo instante. Caí no chão e quando me levantei, a artrite tinha desaparecido. Depois, minha vizinha me contou isso e eu disse a meu marido que me trouxesse ao hotel. Gostaria que o pastor orasse por mim. Por isso estou aqui hoje. Vim aqui para que você veja que pode fazer. Ore por mim. Indaguei aquela senhora. Você descobriu o que eu posso fazer, não é? Ela respondeu: sim. Nada pode ser feito por você. Muitas vezes é isso que acontece. As pessoas querem ver o que os pregadores podem fazer, em vez de crer em que Deus, por si mesmas, conhece o poder dele. Aprenda a crer em Deus por si mesmo. Aquela senhora comentou: ouvi você mencionar na pregação que viu o Senhor em uma visão. Respondi: bem, realmente, ele apareceu para mim. Eu estaria mentindo se negasse isso. Ela disse: você contou que ele tocou na palma das suas mãos com os dedos. Asseverei: isso mesmo. Uma pessoa irá para o inferno por mentir, assim como se roubar. Eu mentiria se dissesse que Jesus não colocou o dedo na palma das minhas mãos. Ela prosseguiu: ouvi você falar que Jesus lhe disse para pregar que se crêssemos e recebêssemos essa mesma unção que fluiria dele e das suas mãos para o nosso corpo, expelindo toda a enfermidade. Respondi: tudo aquilo estava certo. Então a senhora disse: estou pronta para crer. Quero que imponha as mãos sobre mim. Eu notei que ela realmente estava pronta. Percebi a sua ansiedade, por isso aproximei, impus as minhas mãos sobre a sua cabeça e pude sentir a unção passando para ela. A senhora caiu para trás e permaneceu no chão por alguns instantes. Quando ela tentou erguer-se, o marido e uma outra mulher que estavam perto tentaram ajudá-la. A senhora se levantou e o marido estendeu a bengala, a qual foi repelida. Não preciso mais dela. O corpo daquela senhora estava tão flexível e sadio quanto o meu. Toda a artrite desaparecera. Glória a Deus. O que foi que acionou aquele poder ou unção? A fé ativa o poder. Eu possuí aquela unção de cura na primeira vez em que impus a mão sobre aquela senhora. Embora eu não tivesse dito a ela, na primeira vez senti a unção mais forte do que na segunda, quando ela finalmente recebeu a cura. Por que a unção não curou-a da primeira vez? Porque ela foi à reunião para ver o que eu podia fazer, para testar-me. Porém, quando ela colocou a sua fé em Deus e no poder dele e agiu de acordo com a fé, recebeu a cura. Por quê? Porque a fé ativa o poder. Lembre-se de que Jesus disse à mulher que foi curada ao tocá-la: filha, a tua fé te salvou. A fé da mulher em Deus e no poder divino foi o fator que ativou a unção em benefício dela, liberando de sua enfermidade.
exija a eletricidade celestial. Em outra ocasião, em dezembro de 1950, eu estava pregando em uma igreja em Jacksboro, Texas. Jesus aparecera para mim em visão, 2 meses antes. O templo estava tão cheio que o pastor da igreja convidou todos os pastores visitantes para sentarem-se no púlpito. Eram 14 pastores. Quando Deus começara a operar, a manifestar-se, os milagres ocorreram nas reuniões e as pessoas ficaram interessadas. Em um culto, um jovem, aproximadamente 27 anos de idade, entrou na fila da cura. E, na verdade, ele fazia isso todas as noites. Eu creio que impus as mãos sobre ele umas 15 vezes, ou mais. Todas as vezes que eu impunha as mãos sobre o rapaz, nada acontecia. Era como encostar em uma estátua. Não havia a mínima receptividade. Naquela noite em particular, quando o rapaz entrou novamente na fila, eu pensei: lá vem aquele pobre coitado de novo. Se ele não mudar a forma de pensar, não obterá nada do Senhor. Eu não podia ignorá-lo, deixando de impor as mãos sobre ele. Eu não desejava ferir os seus sentimentos. Eu imaginava que, se ao menos o rapaz continuasse a participar dos cultos, ele podia ter uma chance de crer e receber aquilo que desejava. Por isso procurei tratá-lo com cuidado e não menosprezar sua presença. Pensei: vou impor as mãos sobre o rapaz e fazer uma oração curta. Pelo menos ele ficará satisfeito. Depois terei dado um pouquinho de atenção. Ele nada recebera mesmo. Então, serei rápido para que ele volte para o seu lugar. O que eu não sabia, porém, era que aquele jovem mudara os seus pensamentos. Ele chegou àquela reunião crendo. Naquele momento eu não sabia. Posteriormente, o pastor me revelou. Eu contarei a você para que entenda o melhor ocorrido. Mencionei que nesse episódio se deu em dezembro de 1950. Nessa época do ano, escurece mais cedo por causa do inverno, o dia fica mais curto. A casa pastoral ficava ao lado do templo. O pastor se encarregava de acender as luzes do templo antes que as pessoas chegassem para a reunião. E ele me contou. Antes da reunião desta noite, naquela noite em particular, quando o rapaz entrou novamente na fila, eu pensei: lá vem aquele pobre coitado de novo. Se ele não mudar a sua forma de pensar, não obterá nada do Senhor. Eu não podia ignorá-lo, deixando de impor as mãos sobre ele. Eu não desejava ferir os seus sentimentos. Eu imaginava que, se ao menos o rapaz continuasse a participar dos cultos, ele podia ter a chance de crer e receber aquilo que desejava. Por isso procurei tratá-lo com cuidado e não menosprezar a sua presença. Pensei: vou impor as mãos sobre o rapaz e fazer uma oração curta. Pelo menos ele ficará satisfeito. E terei dado um pouquinho de atenção. Ele nada receberá mesmo? Então, serei rápido para que ele volte ao seu lugar. Eu não sabia, porém, era que aquele jovem mudara os seus pensamentos. Ele chegou naquela reunião crendo. Naquele momento eu não sabia. Posteriormente o pastor me revelou. Eu contarei a você para que entenda o melhor ocorrido. Mencionei nesse episódio que se deu em dezembro de 1950. Na época do ano, escurece mais cedo por causa do inverno, o dia fica mais curto. A casa pastoral ficava ao lado do templo. O pastor se encarregava de acender as luzes do templo. Antes que as pessoas chegassem para a reunião, ele me contou. Antes da reunião desta noite, fui à igreja mais cedo do que o de costume para acender as luzes. Entrei pelo portão da frente, mas antes de cumprir o meu intento, tropecei em alguém. Estava escuro e quando finalmente acendi as luzes, percebi que era um jovem. Ele estava sentado na escada, no escuro, enrolado em cobertor para se aquecer.
O rapaz se levantou. A primeira coisa que me disse foi: pastor, observe o que acontecerá esta noite. Quando o irmão Reagan me tocar, vou receber. E entrou comigo no templo. Isso me faz lembrar da mulher com hemorragia. A Bíblia diz: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestimentas, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Marcos 5, 27 e 28. Assim, naquela noite, quando me aproximei do rapaz na fila, toquei a sua cabeça. Na verdade, nem cheguei a tocá-lo. Antes que eu o fizesse, saiu fogo da minha mão e atingiu a cabeça dele. Todos os pastores sentados no púlpito viram o fogo. De fato, depois deles me confessou: nunca teria acreditado em algo assim se não tivesse visto com meus próprios olhos. Todas as outras pessoas no templo também viram. Quando o fogo atingiu aquele jovem, fez um som de estralo. Você já notou que muitas vezes o texto sagrado relaciona fogo ao Espírito Santo? Quando fui impor as mãos sobre aquele rapaz, ele literalmente extraiu o poder do Espírito Santo de mim. Por meio de sua fé, foi semelhantemente a uma descarga elétrica no mundo natural. Eu vi estrelas. A unção da cura, eletricidade de Deus, no mundo sobrenatural opera de forma muito semelhante à eletricidade. Você já encostou em um fio elétrico desencapado? Eu já. Certa vez, eu esvaziava uma banheira, o piso estava todo molhado. Fui mexer numa lâmpada, minha mão encostou no bocal de metal e levei um choque. Fiquei preso e não consegui soltar. Desequilibrei-me e o próprio peso do meu corpo me soltou. O chão estava molhado, por isso levei o choque. Parecia que fogo saindo dos meus olhos. O corpo estremeceu por alguns segundos, pude sentir até meus dentes batendo uns nos outros. Facilmente caí no chão, mas minha mão ficou ardendo durante vários dias. Foi algo assim que aconteceu quando aproximei a minha mão daquele rapaz. Tanta eletricidade celestial transpassou o meu corpo que quase caí no chão. Aquela manifestação foi apenas o início dos milagres do meu ministério. Naquela época, não tínhamos gente preparada para amparar aqueles que caíam sob o poder do Espírito Santo, como temos nos dias de hoje. Naquele tempo, ninguém caíra. No meu ministério, somente em 1952, pessoas regularmente começaram a cair nas reuniões, tocada pelo poder de Deus. Naquela noite, ocorreu algo a mais. Quando estendi a mão para aquele rapaz e o fogo o atingiu, o poder de Deus se levantou diante de todos e colocou-o em uma posição horizontal, suspenso no ar. Se você se maravilha por ver alguém cair no chão, tocado pelo poder de Deus, espere até ver alguém ficar suspenso. Depois que o poder de Deus suspendeu o jovem no ar, este foi atirado longe, debaixo do primeiro banco, rolou pelo chão. Ele tinha mudado seus pensamentos e sua fé cresceu. Creu em Deus e no poder do Altíssimo. Depois, agiu pela fé ao dizer para o pastor: observe o que acontecerá esta noite quando o irmão Reagan me tocar. Vou receber. Ele realmente recebeu. Aleluias. Houve uma tremenda manifestação do poder divino na vida dele. Realmente, espero ver mais milagres desse tipo acontecendo hoje. Creio que estamos prestes a ver grandes coisas. Creio que, à medida que aprendemos mais sobre a unção, esperamos que Deus se manifeste. Ele o fará e nós veremos resultados maravilhosos e receberemos os benefícios por meio da fé e da unção.